Olá, aqui é o Alexandre. Olha só essa dica agora nessa segunda aula do nosso módulo sobre recrutamento e seleção de pessoas. Contrate quem é mais competente que você. Isso mesmo, meu amigo. Na hora de selecionar e contratar as pessoas, é muito importante você encontrar alguma pessoa que seja tão boa no que faz, que seja até melhor do que você faria. Por quê? Porque se você for contratar alguém que não faz as coisas tão bem feitas, ou então no mesmo nível que você faz, você não vai delegar. E nós teremos um problema lá na frente. Aliás, nós vamos falar sobre isso lá no módulo 4. Então, contratar quem é mais competente pressupõe identificar qual é o processo, qual é a atividade que a pessoa vai fazer e efetivamente colocar o cara certo, botar o melhor profissional ali naquela vaga. Me acompanha aqui. A gente tem um problema de querer contratar as pessoas à nossa imagem e semelhança. Ou então de moldar as pessoas para todos serem iguaizinhos uns aos outros, ou então igual ao líder. Toma cuidado com isso, porque nós precisamos cada vez mais nas empresas de diversidade. Não existe mais aquela coisa de vamos estabelecer um padrão de comportamento, todo mundo tem que fazer o processo conforme está previsto. Não existe isso. O que é importante é que a gente precisa hoje nas empresas é de pessoas criativas. A criatividade sai da diversidade, né? Quando a gente tem a capacidade de visão crítica, deixar que as pessoas também exerçam na sua plenitude o seu jeito de ser. Então, toma cuidado para não moldar a equipe de acordo com o que todo mundo é, ou então de acordo com o que você é, ou o que você pensa, certo? Depois disso, toma cuidado, porque numa empresa você precisa ter uma coisa chamada multidisciplinaridade. O que é multidisciplinaridade? É fazer com que as pessoas se complementem, que todo mundo enxergue o todo, mas que você tenha especialistas que façam a sua área e saibam que podem contar com outros especialistas que complementam o seu trabalho. Por exemplo, num hospital, você tem aquele médico que é especialista em uma determinada área. Quando ele tem que mexer, quando ele tem que fazer alguma coisa que foge da sua especialidade, ele sabe com quem contar e ele chama o seu parceiro. E assim acontece, por exemplo, nas áreas de direito, nas áreas de qualquer tipo de negócio. Empresas, pessoas diferentes trabalhando juntas, que somando todos os seus talentos, todas as suas capacidades, são imbatíveis. É nesse sentido que eu quero provocar você. Agora vem para cá que eu vou fazer uma reflexão bem legal sobre como que eu me deparei com esse negócio de montar uma equipe multidisciplinar. Vem comigo, vamos conversar sobre isso. É isso aí. Há um tempo atrás, quando eu ainda trabalhava dentro das empresas, eu tinha uma função de diretor de recursos humanos corporativo numa organização. E eu precisava, era área de recursos humanos e área administrativa, eram duas grandes áreas. E eu precisava ter dois profissionais muito diferentes. Um deles era um cara que precisava ter um senso de organização, uma capacidade de se concentrar muito grande, muito maior que a minha. E eu encontrei esse cara. Esse cara hoje é um grande profissional, virou um grande amigo meu. O nome dele é o Dirley. Talvez esse cara vai estar assistindo o curso aí, ele vai lembrar disso. Dirley, obrigado, você me ajudou muito. O Dirley era um cara que tinha uma organização fantástica. E esse cara, por ser tão bom em organização, me deixava tranquilo. Que ele tinha as coisas planejadas, direcionadas, tudo no seu devido lugar na área em que eu tinha a minha responsabilidade como diretor, certo? Eu também tinha um outro cara que eu precisava. Eu precisava daquele profissional diferente. Então eu contratei um outro cara que não tinha esse senso tão grande de organização, de foco, de planejamento. Era um cara extremamente subjetivo, um cara bom de conversa, um cara que tinha capacidade de sair da caixa e conversar sobre coisas diferentes. E esse cara, ele era muito importante, porque na área de recursos humanos eu precisava de alguém saindo da caixa.
Eu precisava de alguém pensando fora do quadrado. E esse cara fazia. Esse cara era o Flávio. Esse cara é outro cara que virou um amigo meu. Hoje é coach, hoje é um belo do consultor. E aí o que acontece? Esses dois profissionais, eles eram muito diferentes entre si. Mas eles se complementavam. E eles me deixavam tranquilo. Porque eu sabia que eu podia contar com o Flávio quando eu tinha essas questões mais subjetivas, mais de recursos humanos, e eu sabia que eu podia contar com o Dirley quando eu tinha que ter um trabalho mais pé no chão, um trabalho mais de gestão, de planejamento, de organização e de controles. E é isso que eu quero que você pare para refletir. Na sua equipe, quantas pessoas você tem que você sabe que se complementam? E quais as habilidades que são únicas dessas pessoas que você sabe que fazem com que o processo ou que os processos das áreas estejam sob segurança, mesmo que você não esteja ali supervisionando e acompanhando de perto. Então, identificar na hora de contratar as pessoas qual é o perfil ideal é uma chave que você precisa começar a prestar atenção. Valeu essa aula? Muito bem, me acompanha por aqui, porque nas próximas aulas tem muitas novidades. Até a próxima aula. Tchau, tchau!